aí, menicos, beleza? Eu sou a Flávia Figueiredo e esse é o canal 2 pra Frente X. O intuito deste canal, como vocês já sabem, é falar de games. E por falar em games, você sabe qual foi o primeiro console doméstico da história? Não! Sim, meus amigos, nós vamos falar do primeiro console doméstico da história. Mas antes, nós precisamos entender onde surgiram os jogos eletrônicos. Vai ser uma história meio complicada e difícil, mas eu vou falar da história mais aceita entre os especialistas dos games, porque esse assunto sempre gera um fight entre eles. Os primeiros jogos eletrônicos foram criados na combinação de inovação, criatividade e necessidade. E muita necessidade, vocês vão entender o que eu tô falando. No início foram criados jogos simples, e com o passar do tempo se tornaram cada vez mais potentes até a geração atual. E os videogames passaram a ser então o desejo de toda a garotada. E tudo começou no Instituto de Pesquisa em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1962, com o PDP-1, que foi o primeiro computador a ter um display visual, uma tela. Nele, Steve Russell desenvolveu o primeiro jogo eletrônico da história chamado Space War, que foi criado exclusivamente para demonstrar a capacidade de processamento deste computador. O que gerou um problemão dentro do instituto porque agora todas as pessoas queriam ficar jogando, esquecendo que esse computador era para uso de pesquisa científica e não para entretenimento. Mas em 1972 a história foi revolucionada, porque a Magnavox lança então o primeiro console de videogames doméstico da história, o Magnavox Odyssey. O vovozinho aqui dos videogames, essa beleza, essa maravilha de console raríssimo que é essa. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. O Magnavox Odyssey foi desenvolvido por um engenheiro chamado Ralph Baer, alemão naturalizado americano, falecido em 2014. Ele trabalhou nesse projeto de 62 a 68. Só que o console foi lançado apenas em 1972. Ralph Baer é considerado até hoje o pai dos consoles de videogame. Mas então vamos para o que realmente interessa, meus amigos. Como que funcionava essa belezinha, Flávia? E eu explico. Ela tinha duas fontes de alimentação, pilhas e energia. A energia era por esse lado aqui e a pilha era por esse lado. Energia ou pilha. Pilhas, acreditem se quiser. O controle, essa belezinha aqui, ela funcionava somente para frente, para trás, para cima e para baixo. Mas como eram os jogos? Todos os jogos consistiam numa tela preta com um ponto branco na tela. Junto com o console, vinham 6 game cards, esses pentes que pareciam mais pentes de memória RAM, uma coisa um pouco arcaica. Como funcionava? Você colocava os pentes aqui no console e jogava na sua tela. A diferença entre os jogos era a movimentação que os pontos brancos faziam na tela. Como basicamente todos os jogos eram uma tela preta com um ponto branco, para incentivar a imaginação da família, junto com o console, vinham essas telas de celofane para grudar no televisor. E através dessa tela apareciam os pontos brancos, que daí você jogava de acordo com a tela que aparecia, para incentivar a imaginação da criançada. Como por exemplo, esse daqui, o ponto branco se tornava um fantasminha dentro do castelo. Uau!
Meus amigos, a memória e o processamento do Magnavox Odyssey era tão escassa e grosseira que ele não conseguia marcar a pontuação dos players. É tipo 2-2, 2-1, 2-0. Mas, para resolver esse problema, junto com ele, com o console, vinha essa tabela que era marcado manualmente. Ainda falando de games, como tudo basicamente consistia numa tela preta com um ponto branco, dificultando a ação dos jogadores, junto com o console, vinham esses blocos de cards. Como que deveria ser a ação de cada jogador? Cada um tirava o seu card, nesse caso aqui, do futebol é run, ele deveria correr. Pass, ele passaria. Tudo com muita imaginação. Sim, meus amigos, esta era a forma de entretenimento de 1972. With Odyssey, the electronic game of the future, and the family's best foul-weather friend. Basicamente, um jogo de tabuleiro, só que os peões ficavam na telinha. Mas você só consegue jogar o seu jogo de última geração por causa do vovô Magnavox Odyssey, lançado em 1972. E para vocês que curtem consoles antigos e jogos de época, passa na lojinha Super Anos 80, do meu amigo Portuga e Denise. Lá tem uma variedade de consoles super bacanas e em ótimo, excelente estado. A lojinha fica na rua Heitor Peixoto, 555 no Cambuci, em São Paulo. Passa lá, dá um abraço no Portuga e toma um café com a Denise. E não esqueça também de curtir o Facebook da Super Anos 80. Aqui embaixo na descrição do vídeo segue o link da página. E para você, meu amigo, que curtiu esse vídeo, gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal que é importante, deixe os seus comentários, porque toda semana nós teremos novidades. Até lá!